Bom dia, professor. Sou Luiz Etevaldo, da turma de Eletrotécnica 3M, e vou apresentar as respostas da lista de exercícios de Arduino. Primeira pergunta diz assim: faça um programa que acenda um LED azul quando o botão é pressionado e apague quando o botão é liberado. Aqui está o circuito, tem o Arduino Uno R3, tem aqui o LED azul, onde está conectado o catodo aqui, está no GND. E aqui o anodo tem um resistor para o LED não queimar, um resistor de 220 ohms, e está ligado na entrada D1 do Arduino. No botão, esse terminal aqui está na entrada D2 do Arduino, tem um resistor de 220 ohms aqui conectado para o GND do Arduino e aqui no 5 volts. Pronto, esse é o circuito. Nos códigos tem um para sempre. Também coloquei aqui para controlar o se e outro. Se então, outro. Aqui tem um bloco de matemática, onde o pino digital 2 ele vai ser igual a 1, ou seja, quando ele estiver pressionado. Vai definir o pino 1 como alto, ou seja, o LED vai acender. O pino 2 é que está conectado no botão, aqui, e o pino 1 é do LED. E outro, ou seja, quando ele não estiver pressionado, o LED vai apagar, que foi o que está aqui. Vamos colocar para simular, ver se acontece isso mesmo. Não está pressionado, o LED não acende. Vou pressionar aqui e segurar, o LED acendeu. Vou soltar o botão, o LED apagou. Só tocar, acendeu, apagou, acendeu, apagou. Vou apertar e segurar, acendeu. Vou soltar, apagou. Então funcionou. Vamos para a questão 2. Diz assim: faça um programa que leia uma entrada analógica, que é o sensor de temperatura, e a exiba no monitor serial. Então está aqui o sensor de temperatura, na entrada analógica A0, o Volt, a potência está no 5 volts e o GND no GND. Aqui o código, tem aqui o para sempre, onde eu coloquei criar a variável temp, que é de temperatura. Coloquei aqui define temp como o sensor de temperatura no pino A0, que é o que a gente colocou lá, em unidades de graus Celsius. Isso daqui é nessa variável que a gente criou. Aí imprimi no monitor serial a variável temp, adicionei aqui com nova linha. Vamos aqui testar para ver se vai dar certo mesmo, para aparecer a temperatura aqui no monitor serial. Então iniciei a simulação, está aparecendo aqui 24 graus. Vou diminuir a temperatura e ali vai diminuindo também, ou para negativo também vai. E aqui para positivo aumentou, aumentou também. Então é isso, deu certo. Vamos para a terceira questão. Faça um programa que acenda um LED verde quando a leitura de um sensor de temperatura estiver acima de 25 graus Celsius e acenda LED vermelho quando a leitura estiver abaixo de 20 graus Celsius. Aqui está o circuito. Daqui dá um LED vermelho conectado um anodo no pino digital do Arduino lá no 2, e o verde aqui está no pino 4. Aqui tem um resistor indo aqui para o GND e aqui também resistor indo para o GND 220, que é para o LED não queimar. Aqui tem o sensor de temperatura, que é no mesmo esquema do outro, o Volt a entrada analógica do Arduino A0. Aqui a potência é 5 volts e o GND no GND. Esse é o circuito, vamos para o código. Deixa eu só soltar aqui. Aqui no código tem imprimindo no monitor serial a variável tempo que foi criada para a gente acompanhar os valores da temperatura. Definir tempo como o sensor de temperatura no pino A0, que foi o pino que a gente colocou lá o sensor e a unidades em graus Celsius. Aí aqui tem um controlar sim, então outro, que é se a temperatura for maior que 25, então definir pino 4 como alto, ou seja, o verde vai acender se a temperatura for maior que 25. Outro LED apaga. E se então outro tem aqui, se a temperatura for menor que 20, então definir pino 2 como alto, outro definir pino 2 como baixo, ou seja, pino 2 é o vermelho. Vamos ver se isso dá certo.
abre aqui o monitor serial para a gente acompanhar a variação de temperatura. Só diminuir aqui também para ver o circuito. Aqui está em 20 graus Celsius, não acende nenhum dos dois, porque não está numa temperatura maior que 25 para o LED verde acender e nem menor que 20 para o LED vermelho acender. Então por isso que já está apagado. Vamos variar aqui para botar menos de 20. Aí para o LED vermelho acender. Acendeu 16, apagou 18, acendeu. Agora mais 25, o LED verde acende. Aqui ó, 24 não acende. Aqui acendeu. Então é isso. Também deu certo. Vamos para a questão 4. Utilize um sensor de distância ultrassônico para imprimir essa distância em um display de LCD. Aqui está o display de LCD. O solo dele está no GND. O VCC está na potência, que é de 5 volts, lá do Arduino. Aí tem essas saídas aqui SDA e SCL. O SDA está no SDA e o SCL está no SCL. O sensor aqui de distância tem aqui a potência lá nos 5 volts, aqui o GND, e aqui eles estão, o acionador está no D0 e o eco está no D1, aqui D0, D1. Vamos para os códigos. Vou só aumentar aqui. No início, configurar LCD do tipo que a gente está usando. Aqui no controlar para sempre, definir distância. Ler o sensor de temperatura, ler o sensor ultrassônico no pino acionador 0, que é o D0, o acionador, e o pino de eco 1, que é o D1 que a gente colocou lá, em unidades de centímetros. No caso de distância, a variável que eu criei aqui para o circuito. Definir posição no LCD, ou seja, vai aparecer o nome distância na coluna 0, linha 1, e vai aparecer a distância medida no sensor na coluna 0, linha 1. Ou seja, na verdade, essa distância aqui é a coluna 0, linha 0, entendeu? E a variável lá, a distância, vai ser na coluna 0, linha 1, logo abaixo. Vamos testar para ver se aparece aqui. Então aqui a distância está em 59 e aqui está em 59 também. Vou aumentar 65, 65, 57, 45, 45. Então tá certo. Questão 5. Faça um programa que imprime em um display de LCD o seu nome e sobrenome. Depois disso, aguarda 2 segundos e apaga tudo para imprimir o nome da sua turma, que no caso do meu Eletro 3. Depois disso, aguarda mais 2 segundos para voltar a imprimir o seu nome e sobrenome, repetindo esse ciclo para sempre. Aqui o LCD é o mesmo esquema da questão anterior, de GND, potência, que é 5 volts, lá SDA e SCL. Os códigos. No início, configurar LCD que a gente está usando. Vai aparecer José Etevaldo na coluna 0, linha 0. E L Santiago na coluna 0, linha 1. L é a abreviação de Leocádio. Aí aqui coloquei aguardar 2 segundos. Depois o LCD vai limpar a tela. E vai aparecer a letra 3M, que é a minha turma, na coluna 0, linha 0. Depois vai aguardar 2 segundos. Vai limpar a tela e repetir o ciclo. Vamos aqui testar. Display ligou, apareceu José Etevaldo, Leocádio Santiago e Eletro 3M. 1, 2, José Etevaldo, Leocádio Santiago. 1, 2, Eletro 3M. E assim vai ficar repetindo. Obrigado, professor, por ter passado esse trabalho. Consegui aprender bastante na sobre programação de Arduino. Achei bem legal. Espero que você tenha gostado também aqui do meu trabalho, que eu realmente estou precisando de nota. E é isso. Valeu, professor.